Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar sobre o estudo do livro do Apocalipse. Eu estou no capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, que na realidade hoje nós vamos entrar no capítulo de número 7. Mas o capítulo 7 não é mais um selo. O capítulo 7 ainda tem tudo a ver com o sexto selo do livro do Apocalipse, capítulo 6, que são 7 selos, não é? Nós já falamos do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo, do quarto, do quinto e do sexto. Porém, o capítulo 7, irmão, é uma continuação do sexto selo, porque o sexto selo ele vai se encerrar no capítulo 7. Já o capítulo 8, a gente já entra no sétimo selo. Mas eu preciso falar com vocês sobre todo o livro do Apocalipse, tá bom? Nós não vamos pular etapas nenhuma. Nós vamos do capítulo 1 até o capítulo de número 22. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez e você gosta desse tipo de comentário, de estudo, eu confesso para vocês que é mais um comentário bíblico do que um estudo aprofundado, tá? Você começa aqui comigo com um comentário, aí você vai gostando e vai se aprofundando em um estudo. Eu não vou dar para você aqui um estudo escatológico até sobre o livro de Apocalipse, porque para eu começar a fazer um estudo com vocês aqui sobre uma visão escatológica, é muito tempo. Eu vou precisar, não é só do livro do Apocalipse, eu vou precisar do livro de Daniel e de uma boa parte do livro do profeta Ezequiel. E então eu ia precisar me preparar um ano todo para que a gente pudesse trazer um estudo. Estudo é algo mais profundo. Comentários não, a gente lê e começa a fazer algum comentário naquilo que a gente entende. E esse vídeo aqui nós estamos fazendo um comentário sobre os 22 capítulo do livro do Apocalipse. Então você que gosta, você já se inscreve no canal, depois de se inscrever você clica no sino de notificação, que todas as vezes que tiver vídeos aqui no canal, você será notificado. Aí você se inscreve, clica no sino de notificação e se você gostar do vídeo ou do comentário, aí você deixa aquele joinha abençoado para que o algoritmo entenda que você gostou e ele vai começar a impulsionar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoados. Já temos bastante vídeo aqui no canal sobre o livro do Apocalipse, desde o capítulo 1, tá bom? Desde o capítulo 1. Então, eu vou deixar alguns cards aqui, aí você vai clicando nos cards e vai assistindo. Eu já falei sobre as 7 cartas, agora estamos sobre os 7 selos, e depois a gente vai entrar sobre as 7 trombetas. Vamos falar um pouco sobre esses múltiplos de 7 que a Bíblia fala, né? Apocalipse capítulo 7 é o que nós vamos ler hoje, não esquecendo que faz parte ainda do sexto selo. O que vamos ler faz parte ainda, é a continuação do sexto selo, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo de número 7, o tema fala assim, ó: os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Aqui no capítulo 7 fala sobre os 144 mil que receberão de Deus um selo. Aí você chega para mim e fala: pastor João, quem são esses 144 mil? Irmãos, eu confesso para vocês que a gente precisa entrar de cabeça nessa parte aqui, que vai até o versículo de número 8, porque os 144 mil que a Bíblia fala aqui, fala sobre as 12 tribos de Israel, que Deus começa a falar, que começa pela tribo de Judá e vai até a tribo de Benjamim, que é o caçula, não é? Então, cada tribo é 12 mil. Deus separa de cada tribo 12 mil pessoas que são selados com o selo de Deus. Que selo é esse?
também nós não sabemos, precisamos nos aprofundar bastante para entender. Porém, 144 mil israelitas receberão este selo. Com certeza eles vão fazer parte de um papel muito importante do arrebatamento, do processo do arrebatamento, não é? E que a Bíblia fala que eles receberão esses sinais. São de Judá a Benjamim. São 12 tribos. Cada tribo, Deus vai separar 12 mil pessoas para receber este selo. Que o capítulo 1 do capítulo 7 fala assim, ó. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, ou sobre árvores alguma. Aqui existem 4 anjos que são responsáveis para ficar nos 4 pontos cardeais da terra e travar tudo. Esses 4 anjos, eles não vão deixar o vento circular sobre a terra, sobre o mar. É como eu falo para vocês, a gente precisa entrar de cabeça em certos textos para a gente poder entender o que a Bíblia está falando sobre isso. E a Bíblia fala no versículo 2 que apareceu outro anjo, né? E vi outro anjo subir da banda do nascente, o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 animais, ou aos 4 anjos, a quem for dado o poder de danificar a terra. Esse 5º anjo que apareceu, ele veio e ele falou para aqueles anjos, olha, vocês não vão fazer nada. É o versículo 3 que fala, né? Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que haja assinalado nas suas testas dos servos do nosso Deus. Ele está falando assim, ó, não danifique a terra até que os 144 mil que Deus escolheu receba o sinal. Ele está falando assim, ó, vocês vão destruir a terra, né? Mas agora não. Ninguém vai destruir a terra até que os 144 mil, ou as 144 mil pessoas que foram escolhidas por Deus, recebam o sinal de Deus. Ou seja, essas pessoas vão ficar isentas, não é? Vão ficar isentas de qualquer mal que vai vir sobre a terra. Versículo de número 9 fala assim, ó, visão dos mártires na glória. Esse versículo 9, eu entendo, irmão, o versículo 9 eu entendo como a terra já está passando ali por uma perseguição, os crentes passando por uma perseguição, os crentes estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo destruídos, mas todos eles venceram. O versículo 9 fala assim, ó, e depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar. Eu gosto dessa passagem, irmão, que eu me emociono, porque vai ser assim mesmo. Quando a gente se encontrar com Jesus, irmão, vai ser uma multidão incontável. Vai ser uma multidão incontável de pessoas que desde quando o mundo é mundo, viveram para Deus, viveram para os planos de Deus, viveram para coisas extraordinárias, hein? Essas pessoas vão se encontrar, é uma multidão do apóstolo Paulo, de Pedro, de John Wesley, de Martim Lutero, Calvino, irmão, muitas pessoas, aquele crente, aquele vizinho crente que você conhecia, que partiu em Cristo, esse crente vai estar lá, irmão, vai ser algo extraordinário. Todos os crentes que partiram em Cristo vai estar envolvido aqui no versículo 9. Vamos continuar? Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas suas mãos, que é árvore, né? Aquela folha que as pessoas usam, geralmente em romaria, né? Versículo 10, olha o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus. Irmão, essa passagem é muito forte.
salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Versículo 12. Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13. Então um dos anciões me falou dizendo: este que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vêm? Um dos anciões se aproxima de João e falou: João, essa multidão aí vestida de branca, quem são eles e de onde eles vêm? A Bíblia fala que no versículo 14, João responde àquele anjo, né? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. O anjo olha para aquele ancião e fala: olha, eu não sei quem é não, mas tu já mora aqui há muito tempo, tu sabe quem é esse povo aí. Versículo 14, né? Tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os embranqueceram no sangue do Cordeiro. Irmão, aqui entra aquela pergunta: a igreja vai passar pela grande tribulação? Ela não vai? Pastor, eu sou da turma que acredita que não vai. Pastor, o meu colegiado acredita que vai passar. Irmãos, a Bíblia fala que essa multidão incontáveis, todos eles passaram pela grande tribulação. O anjo perguntou para João: João, quem é? Aí João disse: eu não sei, mas tu sabe. Aí o anjo fala: esses são os que vieram da grande tribulação. Eles vieram, irmão, não sou eu que estou falando. É a Bíblia Sagrada que está dizendo que essas pessoas vieram da grande tribulação. A Bíblia está falando que essas pessoas foram massacradas. Aqui, ó. O 14, vamos para o 15? Vamos para o 15, que fala assim, ó. Por isso, no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem um sol, nem calma alguma virá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus lhe limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Irmão, essas pessoas sofreram cada palavra de Deus. O versículo de número 14 tem tudo a ver com o versículo de número 10 do capítulo 6. Você lembra do versículo do capítulo 6, do versículo 10? Olha só, o versículo 10 que fala: e clamavam com grande voz. Não, versículo 9 para você entender. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo. Essas pessoas são as pessoas que antes da tribulação, eles, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus, eles foram perseguidos e tiveram as suas vidas ceifadas. Aí essas pessoas chegam no versículo 10 e falam assim, ó: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha o versículo 11 que fala: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aí a gente entra no versículo 14 do capítulo 7. Você está entendendo? Essas pessoas, por causa da palavra de Deus, perderam a sua vida, irmão. O capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Eles, por causa da palavra de Deus, aqui, ó, tá aqui, ó, por causa da palavra. Você está entendendo? Eles perderam a sua vida e eles disseram: Deus, isso aqui são pessoas antes de Jesus, tá? São antes de Jesus. Pessoas antes de Jesus e pós.
né? E pós-Jesus. São pessoas que sempre acreditaram em Deus, sempre Noé, Moisés, não é? Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Ruth, Davi, são essas pessoas. E a palavra fala assim, ó, testemunho é por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí depois vem os apóstolos, vem as pessoas que Nero matou, entendeu? Essas pessoas todas guardadas, receberam umas vestes brancas e o Senhor disse para ele, ó, vocês ficam aqui quietinho, adorando, até que se complete o número dos seus irmãos que devem passar o que vocês passaram para chegar aqui, ao versículo 14. Entendeu? Versículo 14. Então, o capítulo 7, todinho, que ainda é a continuação do sexto selo, termina com o versículo de número 17, com Deus enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. E aí, você acredita que esse dia vai chegar e você vai participar desse momento tão glorioso, tão esplêndido, tão abençoado? Se você crê que esse dia vai chegar para você, digita aqui nos comentários assim, ó, eu creio que esse dia vai chegar para mim. Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho de notificação. Se gostou, deixe joinha. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas, irmãos. Eu sei que tem alguém que precisa aprender um pouco da palavra de Deus. Deus te abençoe. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre o 7º selo. Aí vai desenrolar outros eventos extraordinário. Deus nos abençoe e até os próximos vídeos. Shalom.